Fala pessoal, hoje nós vamos entender como que funciona o procedimento para criar uma estrutura dentro do AutoCAD e importar dentro do SAP 3D. O SAP 3D ele é um software de barras, isso significa que quando eu fizer uma estrutura dentro do AutoCAD, as linhas precisam estar quebradas para que o software entenda onde que é o início de uma barra e o fim de uma barra. E é por isso que tudo que nós fizermos aqui dentro do AutoCAD, nós vamos ter o cuidado de criar realmente essas barras, mesmo que seja uma linha contínua. Sobre a curvatura que uma estrutura em arco tem, se você for analisar um arco, ele é como se fosse a decomposição de milhares de segmentos de reta. E nós podemos fazer isso dentro do SAP 3D e o cálculo vai funcionar perfeitamente. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer dentro da AutoCAD já é desativar algumas coisas para facilitar nosso trabalho. Eu vou desativar essa grelha aqui e vou ativar algumas ferramentas de precisão também. Então eu vou clicar aqui e ele vai desativar essa grelha. Vou também fazer aqui a configuração dos nossos objetos de precisão. Então, por exemplo, eu posso ativar o auxílio por endpoint, ou seja, extremo de uma linha, meio de uma linha, centro de uma linha, o node, que é o nó, então isso vai ser muito útil lá no caso da treliça, nós vamos ativar, e o perpendicular também vai ser muito útil para o nosso processo. Então, o que eu peço para vocês nesse momento é desativar a grelha e fazer a ativação do aqui F3. Observe aqui, ó, que quando a gente passa o mouse, ó, ele fala lá qual é o comando. Então aperta F3 e desaperta, ele ativa e desativa. Beleza, tendo esse mouse, a gente vai agora fazer a modelagem da estrutura. Como que se faz isso? Bom, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no comando L de line. Eu tenho que colocar isso no 0, 0. Como que eu faço isso? Aperta 0 do teclado, vírgula, 0, vírgula, 0 e aí dá um Enter. Ele colocou no ponto 0, 0. Se a gente vir aqui, ó, olha lá, tá no 0, 0. Ah, o meu tá girando de 90 em 90 graus, ó. 90, 180, tá vendo? Ele vai girando. Como que faço isso? É só apertar o F8 do teclado. Apertou F8, gira livre, apertou F8, gira de 90 a 90. Aqui nós vamos colocar a unidade de 6, que é 6 metros que eu quero colocar, para que o SAP 3D consiga identificar isso perfeitamente. Então apertei 6, dou um Enter. Agora eu posso deslocar para a minha direita e digitar 12 metros, que é o comprimento que eu quero colocar. E a altura descendo agora para baixo, né? Apertei aqui o botão de rolagem só para poder dar uma arrastada. Estou apertando o botão de rolagem para cima para poder dar um zoom. E vou digitar novamente 6 do teclado para jogar ele para baixo. Quando falamos de estruturas em arco, a gente adota um valor de pré-dimensionamento, que não é um valor real, não é um valor que a estrutura está aprovada, não é isso. É somente um norte, para você não ficar fazendo as coisas sem nenhum parâmetro de entrada. Então, para estruturas em arco, nós adotamos de 10 a 20%. Nesse caso aqui, como vai ser uma estrutura que tem 12 metros de vão, ou seja, uma distância entre um pilar e outro, nós vamos adotar 1,2 metro de distância entre uma terça e a outra. Então nós vamos pegar novamente o comando line, posicionar no meio dessa barra aqui, ó. Mas cadê o meio? Parece que o meio não foi ativado, então vou clicar com o botão direito aqui, midpoint, vamos ver, não estava ativado, agora sim vai dar para eu poder clicar no meio aqui e jogar para cima o que? 1,2 de altura. Exatamente. E agora eu posso vir aqui com o comando ARC 3 pontos, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, depois clico no meu terceiro ponto e ele vai fazer o meu arco. Eu posso inclusive deletar isso daqui. Agora nós vamos quebrar esse arco aqui em várias partes. Como que a gente vai fazer isso? Eu ia utilizar aqui o divide, mas se eu dividir isso daqui, por exemplo, divide, dá um enter, clicar nessa barra e digitar 14, que é o número de partes que eu quero dividir, você vai olhar para a barra e vai falar, cadê as divisões? Então tem um comando que você pode alterar o ícone dessa divisão, que é o DDP type. Olha lá o símbolo que está.
Então, ponto. Então, você não vai conseguir ver um ponto no meio de uma linha. Então, vou mudar para isso daqui e vou dar um OK. E aí, olha lá, ele já está aqui aparecendo corretamente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o traçado dessa nossa treliça. Então, o comando line novamente. Eu vou começar da esquerda para a direita, tá bom? Então, cliquei aqui. Vou descer. Olha lá, como a gente ativou o recurso que era aqui o perpendicular, ele está aparecendo esse símbolo aqui. Então, clico aqui, subo e vou fazer isso aqui em todos os outros pontos até chegar lá no centro. Bom, chegou no centro, eu vou para a minha direita e vou fazer a mesma coisa. Vou clicar com o botão direito aqui no meio da tela, repeat line, clico aqui, ó, e faço a mesma coisa até chegar lá no centro. Aperto ESC. O que eu tenho que fazer agora? Agora você tem que deletar essa barra inteiriça e essa barra aqui e todos esses pontos de marcação para que a gente possa ter a divisão desses trechos. Se eu colocar do jeito que está aqui, o SAP 3D vai entender que é uma barra inteiriça e vai dar erro. Então, ó, vou selecionar aqui todos os meus marcadores da melhor maneira possível, tentando selecionar mais de um aí, que da esquerda para da direita para a esquerda ele seleciona somente pelo toque. Beleza, vou dar já um delete aqui e vou deletar o meu arco de cima. Agora eu vou ativar o comando line novamente e vou fazer a conexão de um ponto no outro. Agora eu recomendo aqui desativar o F8 para poder ficar mais livre e evitar de vocês clicarem errado. Então, com o F8 ativado, vai ficar de 90 a 90. Quando eu desativar, vai ser possível clicar com uma maior facilidade. E você vai simplesmente conectar de ponta a ponta, de fora a fora, igual vou fazer aqui agora. Agora que nós finalizamos, observe que a estrutura está com elevação ao longo do eixo Y, ou seja, a altura está no eixo Y. E a gente precisa trocar essa altura para o eixo Z. Como que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui em View, mudar para esse Isometric e vamos ter esse nível de visualização. Um detalhe importante que tem que ser observado é como trabalha ali o AutoCAD. Quando você começa a fazer um desenho de um pórtico dentro do AutoCAD, a altura da minha estrutura acaba ficando ao longo do meu eixo Y, porque o plano ali de trabalho é o XY. Mas eu preciso de fazer que quando eu olhe para aquele desenho do meu AutoCAD, a altura do meu galpão ou de qualquer outra estrutura esteja exatamente no eixo Z. Porque quando você levar a estrutura do AutoCAD para o SAP 3D, o que vai ser levado em consideração? Primeiro, a sincronização do ponto 00 do AutoCAD com o SAP 3D. Aquele ponto que você definiu em um vai ser ancorado lá dentro do SAP 3D. E segundo, ele vai sincronizar os eixos. Ele vai sincronizar o eixo Z do AutoCAD com o Z do SAP 3D. Então, se não está tudo no mesmo alinhamento, vai dar errado e sua estrutura vai ficar girada. E você vai achar que realmente fez algo de errado e de fato fez. Então, veja só, vou digitar Rotate. E é um Rotate 3D. Ele está me perguntando quais são os objetos. Vou clicar aqui na minha direita e selecionar todo mundo. Só dá um clique só, seleciona todo mundo, clica novamente, está selecionado. Agora você vai fazer o quê? Dá um Enter. Quando der um Enter vai aparecer algumas opções aqui e a gente quer girar essa peça em torno do eixo X. Ou seja, eu quero trazer ela, colocar este pilar aqui alinhado com o meu eixo Z. Então, para isso, eu vou rotacionar em torno, dar um giro em torno desse eixo X. Por isso que eu vou escolher essa opção. Ele me pergunta qual é o ponto 00. Nós vamos clicar aqui no início da barra. E agora qual que é o ângulo? O ângulo é 90 graus. Então, 90, Enter. Agora que a estrutura está pronta para poder ser salva, você precisa tomar um cuidado. Por quê? O AutoCAD versão 2024 abre qualquer versão DWG que for anterior a ela. Então, por exemplo, se você salva esse arquivo aí na versão 2024,
Quando lançarem o AutoCAD versão 2025, 26, 27, 28, você vai abrir ele. Mas, se você tem um AutoCAD de versão 2018 e tenta abrir um AutoCAD versão 2025, um arquivo feito na versão, por exemplo, 2025, você não vai conseguir abrir. Então, tome cuidado de, na hora de salvar com uma versão anterior para não ter problemas. Eu vou salvar esse arquivo aqui e vou tomar o cuidado aqui de qual versão eu vou escolher, tá bom? Então nós vamos colocar aqui a versão 2013 como a versão aqui do nosso AutoCAD. Coloquei aqui um padrão de nomenclatura, altura do pórtico versus vão versus tamanho da flecha. E vou salvar. Aqui dentro do Cyber 3D, vou vir aqui em ferramentas, importar arquivo DWG, muda aqui para DWG e agora com o elemento selecionado que está no meu computador, vou abrir. Pronto, ele está me perguntando qual é as linhas que eu quero trazer. Se você já trouxe um modelo do AutoCAD de um outro software, ou que, por exemplo, já tem a nomenclatura das linhas, isso te ajuda a não trazer, por exemplo, barras indesejadas, porque isso daria até um erro aqui no cálculo, porque ele encontraria uma área flutuante no meio do espaço e daria erros de mecanismo, por exemplo. Então aqui é que é importante. Como a gente fez um desenho simples, não houve necessidade de criar essas layers, mas se tivesse criado lá, ela já vinha aqui para a gente selecionar, por exemplo, quero importar somente layers de estruturas e não quero layers de tubulação. Isso que seria aí a utilidade. Vou clicar aqui, aceitar e pronto. Tá aqui a estrutura. Obviamente precisa ser feito algumas configurações, por exemplo, mudar o tipo de nó, mas esse é o procedimento de trabalho. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curte conteúdos como esse, clica aqui, se inscreva e até o próximo vídeo.